Hoje venho falar sobre um livro muito encantador, com muitos ensinamentos, e que é um livro inédito, publicado aqui no Brasil. Hoje eu venho falar sobre este livro chamado Os Três Monges Rebeldes. Este livro é um romance histórico católico que foi escrito por um padre americano, o padre Raymond, e que foi traduzido pelo monge Rodrigo Maria. Pela primeira vez, o livro foi publicado em uma edição brasileira, organizada pelo Clube do Livro A Minha Biblioteca Católica. E junto com este livro, eles produziram uma minissérie chamada Os Filhos de Cister, que é a história dos monges cistercienses, que é, afinal, sobre o que fala esta obra. E além deste livro, eles também organizaram um pequeno livreto com escritos de São Bernardo de Claraval, que é este aqui. Então são pequenas sentenças e pequenos sermões de São Bernardo. Esse livro traz a história da fé católica e a beleza da vida monástica, a história de monges que dedicaram a sua vida à oração e ao trabalho diário, com muita dedicação e amor. Na forma de um romance, de uma história, este livro conta a história do surgimento da Ordem de Monges Cistercienses e de seus fundadores, São Roberto, São Alberico e São Estevão. Homens que levaram a força de uma alta cavalaria para os mosteiros, com a finalidade de fazer de homens, de monges, grandes cavaleiros de Deus. Então esse livro está dividido em 3 partes. Na primeira parte nós podemos conhecer um pouco mais sobre o monge que de fato deu o surgimento a esta ordem, não da ordem em si, mas do ideal desta ordem, que foi São Roberto. Com a história desse monge nós podemos conhecer um homem que no início era um rapaz de apenas 16 anos que enfrentou dificuldades até mesmo com seu pai, que era muito católico, para ser monge, e que futuramente enfrentou, durante toda a sua vida, muitas dificuldades com a sua visão sobre a regra de São Bento, enfrentando muitas críticas com a sua visão do que é ser verdadeiramente um monge beneditino. Ele viveu a vida religiosa como, de fato, um cavaleiro de Deus, como se ele desembainhasse a sua espada em favor de Deus, de uma causa divina. Conhecemos um homem que desejou ardentemente a santidade e que conheceu muito da generosidade do Calvário, a fim de tornar-se e de doar-se como um outro Cristo. Depois nós podemos conhecer um pouco mais sobre a história e os acontecimentos que ocorreram com São Alberico, Santo Alberico, que é conhecido por ser o radical. Ele viveu de fato radicalmente pela causa de Deus, sem ser um inovador, mas um renovador, como ele mesmo dizia. Ele fez tudo a fim de fazer aquilo que realmente importa, um verdadeiro e autêntico ato de amor. Por fim, podemos conhecer um pouco sobre Santo Estevão, o racionalista, aquele que pensou, mediu e arquitetou aquilo que era necessário fazer para que a Ordem de Cister vivesse radicalmente e verdadeiramente a regra de São Bento, e também que os seus ideais se expandissem pelo mundo. A Ordem Cisterciense, para quem não sabe, é uma ordem de monges que surgiu, que foi oriunda de uma outra ordem beneditina. Então ela também segue a regra de São Bento. Porém se distingue das outras ordens beneditinas pela interpretação da regra de São Bento. Então eles foram conhecidos como aqueles que foram os rebeldes, os radicais, que eram, quase que fanáticos, seguindo ao pé da letra aquilo que dizia a letra. Então eles foram chamados de fariseus. Porém eles resgataram ao século XII o verdadeiro sentido de ser um monge, que é a honra e a glória de Deus. Eles não introduziram nada de novo, apenas resgataram aquilo que havia desde o início, aquilo que São Bento tinha como ideal e que foi e estava expresso na Ordem de São Bento.
Embora esses 3 monges rebeldes tenham demonstrado um espírito de rebeldia, eles demonstraram um caráter de mansidão, a exemplo do Cristo. O ideal deles era o Cristo, a finalidade era ser outro Cristo. Isso fica muito claro. A intenção deles era voltar à letra para recapitular o espírito, pois não há como ter um espírito pobre sem ser materialmente pobre. Então o ideal de Cister era a simplicidade, a pobreza e a solidão, o silêncio. Pois é no silêncio e na solidão que há um encontro com Deus verdadeiro. O chefe dos monges cistercienses era Cristo, e o seu ideal era o próprio Cristo. Eles deviam aprender com a generosidade do Calvário a também serem generosos com Cristo. Eles queriam ser penitentes por um mundo impenitente. Eles queriam ser escudos do Sagrado Coração de Jesus. Queriam ser como anjos de consolação para o Cristo agonizante. Então eles queriam viver somente para Deus e em sua radicalidade, naquilo que há de mais supremo, doar-se inteiramente por Deus. Como dizia Santo Estevão, os monges vivem para adorar a Deus. Nós vivemos para adorar a Deus. De todos os lados, nós vemos os próprios membros de Cristo como lanças direcionadas ao Sagrado Coração de Jesus, ferindo o Senhor. Mas entre esses membros, ainda há aqueles que são como escudos dessas lanças para proteger o Sagrado Coração de Jesus, dispostos a tirar a coroa de espinhos de sua cabeça e de arrancar os cravos que tão cruelmente perfuram suas mãos e seus pés. Esses membros que estão fechados e trancados entre as 4 paredes de um mosteiro, sob penitências e mortificações, sob trabalhos pesados diariamente, prostrados aos pés da Santa Cruz, orando sem cessar, sem se cansar ou sem ligar para o cansaço. Homens que se entregam por um Deus que se entregou aos homens.